Salve, salve, galera do Enem! É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este site de sucesso, este site que tem preparado campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você pode ter certeza será um dos nossos, ok? Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, e na aula de hoje nós vamos concluir o processo de estudo sobre equação exponencial, ok? Nós iniciamos em umas aulinhas anteriores aí sobre equação exponencial, vimos e aprofundamos no assunto. Hoje nós vamos falar sobre função exponencial, que também é um outro assunto que às vezes ou o Enem cobra a equação ou o Enem cobra a função, ok? Então nós vamos entender hoje o processo da função exponencial. Vem comigo, galera, falando sobre função exponencial aí, tá? Então, o que nós vamos ver nessa aula, professor? Nós vamos ver aí gráficos de uma função exponencial, como que se comporta graficamente uma função exponencial. Vamos ver os tipos de função exponencial e vamos resolver alguns exercícios aí. Tranquilinho, galera? Beleza, né? Função exponencial. Galera, chamamos de função exponencial aquelas nas quais temos uma variável aparecendo no expoente. Observem que o conceito é o mesmo da equação exponencial, tá? Equação exponencial, sentença matemática expressa pela igualdade na qual no expoente aparece a variável. A função vai ser uma função na qual o expoente, no expoente da função, da variável presente nessa função, vai aparecer a variável, ok? Veja bem que função quer dizer o quê? Uma coisa está em função da outra, quer dizer que uma coisa depende da outra. Para eu determinar um valor, eu dependo de outro valor, ok? Existe uma associação, tá? A função exponencial, ela é definida da seguinte forma. Nós temos que f de x é igual a elevado a x, onde a é um número real qualquer. A pode ser qualquer número positivo, negativo, 66, tapa na orelha, raiz, coisa e tal e coisa, ok? O que o a não pode ser, galera? O a não pode ser 1. Por que o a não pode ser 1? Porque se o a for 1, independente do valor do expoente, a resposta será sempre 1. Nós vimos no estudo da potência que 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então não me interessa qual seja o valor da variável, eu sei que a resposta vai ser 1. Se eu tenho 1 elevado a x, é 1. Não preciso saber o valor de x, porque quando a base for 1, a resposta será sempre 1. Tranquilo? Bom, sendo assim, nunca a base da equação ou da função exponencial pode ser 1. Por isso que tem que ser sempre diferente de 1. Ok? Domínio, gente. O que é domínio de uma função? Domínio de uma função são todos os valores que nós podemos, reais, que nós podemos atribuir à variável. No caso nosso aqui, que nós estamos representando por x, né? A todos os valores que nós podemos atribuir a x. Isso que é domínio de uma variável, ok? Todos os valores que eu atribuo a ela é o domínio, tranquilo? E o que é contradomínio? Contradomínio são todos os que eu possivelmente poderia atribuir, tá? É o conjunto de todos eles. Nós temos dois casos a considerar na função exponencial. E aqui, galera, é a essência para se entender bem uma função exponencial. Primeiro caso que eu devo considerar. Eu posso ter um a maior que 1. O que é a maior que 1? Nós já vimos que a é a base da nossa função exponencial. A nossa função exponencial, ela é definida por f de x igual a elevado a x. Então, o a é a base. Nós temos dois casos a considerar. Ou esse cara aqui é maior que 1, qualquer valor maior que 1, ou esse cara aqui
é um valor maior que 0 e menor que 1. Ou seja, ele é um valor que está localizado entre 0 e 1. Como assim, professor? Meio, 1/3, 2/5. Isso aqui são valores que é maior que 0 e é menor que 1. 1/2 é 0,5. 1/3 é 0,33. 2/5 é 0,4. Observe que são valores maior que 0 e menor que 1, ok? Então, nós temos dois casos a considerar. Nós podemos ter valores maior que 1, ou podemos ter valores compreendidos entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. São dois casos que nós temos que considerar. Vamos ver aqui um exemplo. Y elevado a 2 elevado a x. O que aconteceu aqui, galera? Acontece que A é igual a 2. A base é 2, portanto, é maior que 1. Se a base for maior que 1, nós vamos agora atribuir valor a x e verificar quais são os valores que nós vamos encontrar para a função. Eu fiz aqui uma tabelinha atribuindo valores para x. Você pode atribuir o valor que você quiser, positivo ou negativo, tanto faz. Então, eu peguei só alguns valores aqui. Eu disse que x era menos 2. Se x for menos 2, 2 elevado a menos 2 é 1/4. Se x for menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1/2. Se 2 for 0, 2 elevado a 0 é 1. Se x for 1, 2 elevado a 1 é 2. Se x for 2, 2 elevado a 2 é 4. E assim por diante. Eu não preciso colocar muitos valores, não. 5, 6 valores é suficiente para que eu consiga delinear meu gráfico. Ok? Bom, gente. Agora que eu atribuí valores, se eu for colocar isso no gráfico, representar, a sua representação ia ficar assim. Observem aqui, ó. Para x menos 2, eu encontrei y1/4. Para x menos 1, eu encontrei meio. Para x1, eu encontrei... para x0, eu encontrei y1 aqui. Para x1, eu encontrei y2, está aqui em cima, ó. Para x2, eu encontrei y4, olha só. Viram que os pontos que eu encontrei aqui, ó, é exatamente de acordo com o gráfico que eu construí. Tá? De acordo com o gráfico que eu construí. E aí, eu traço a linha, passando por todos esses pontos. Ok? Belezinha? Bom, então aqui está a representação gráfica dessa função y igual a 2x. Galera, eu quero chamar a atenção de senhores que dizer f de x e dizer y é a mesma coisa, tá? F de x e y é a mesma coisa. Tranquilo? Principalmente agora que nós estamos estudando função, é necessário compreender isso daí. Bom, construir um gráfico para um A maior que 1. Agora vamos ver um outro caso. Um A menor que 1. Eu tenho y igual a 1/2 elevado a x. Observe que a base dessa função agora é 1/2. E 1/2 é um valor maior que 0 e menor que 1. Está localizado entre 0 e 1. Tranquilo? Como que vai ficar a representação do gráfico disso daqui? Vamos atribuir valores para x, substituir e verificar os valores que nós vamos encontrar. Se eu disser que x vale menos 2, vai ficar aqui 1/2 elevado a menos 2. Galera, 1/2 elevado a menos 2 dá 4. Professor, como assim 4? Eu tenho 1/2 elevado a menos 2. Lembram lá na potenciação, quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que fazer a inversão da base? Então, isso aqui é igual a 2/1 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1 mesmo, então não precisa colocar. Por isso que deu 4. Quando eu coloco menos 1, vai dar 2. Quando eu coloco 0, dá 1. Quando eu coloco 1, dá meio. Quando eu coloco 2, dá 1/4. E assim por diante. A gente vai substituindo e vai encontrando os valores. Não precisa fazer bastante. Essa quantia é suficiente para nós construirmos o gráfico.
E o gráfico que representa essa função, ele vai ficar desse jeito. Olha só, vou marcar os valores, ó. Menos 2 para x aqui, ó, 4 para y, lá em cima, ó. Depois, menos 1 para x, deu 2 para y, aqui, ó. Depois, 0 para x, 1 para y. Depois, 1 para x, meio para y. 2 para x, 1/4 para y. E assim por diante. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. Ok? Quanto maior os valores de x, menor ele vai ficando graficamente falando. Ok? Então, essa é a representação quando o a for um valor maior que 0 e menor que 1. Tranquilo? Então, já vimos os dois casos aqui. Bom, nós precisamos fazer alguma observação com relação a esses gráficos. A observação que quero fazer é a seguinte. Nos dois exemplos, nós vimos A maior que 1 e A menor que 1. Nos dois exemplos, vocês observaram o seguinte, que o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal. Observou isso? Não? Vou voltar para vocês verem. Ó. Observem esse. Ó. O gráfico não corta o eixo X. O eixo horizontal é o eixo X. O gráfico vai descer, vai descer, vai descer e não vai cortar o eixo X. Olha só o outro. Ó. Aqui, ó. O gráfico desce, 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 mas não corta o eixo X. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Graficamente, fica assim, ó. Eu tenho aqui o eixo X e eu tenho aqui o eixo Y. O gráfico de uma função exponencial, gente, ele vai vir, ele vai fazer isso, ó, ele vai andar o tempo todo aqui, ó, mas nunca ele vai cortar o eixo X. Isso nunca vai acontecer. Por que que não acontece isso, professor? Porque a base da função exponencial, f de x é igual a a elevado a x, a tem que ser um número maior que 0 e a tem que ser diferente de 1. Ou seja, a não pode ser negativo. Se ele não é negativo, nunca eu vou ter uma resposta negativa. O a é sempre positivo, por isso que a minha função sempre é positiva. Porque é uma condição para que exista a função exponencial. O a, ele tem que ser positivo, maior que 0, e não pode ser 1. Se ele não tem que ser positivo e diferente de 1, a minha função nunca vai estar aqui embaixo. Nunca vai ser negativa. Por isso que ela nunca vai cortar o eixo X. Nunca vai tocar no eixo X. Por quê? Porque tem que ser maior que 0. Então nunca vai ser 0. Tranquilo? Então, por essas condições, nós entendemos que o gráfico de uma função exponencial nunca corta o eixo X. Sendo assim, já caiu questões no Enem, onde aparecia, para você identificar o gráfico de uma determinada função, aparecia coisas desse tipo, onde a função aparecia do lado de baixo aqui, ó. Essa aqui já está descartada. Por quê? Porque a função não pode estar para baixo. Ela pode vir da direita ou vir da esquerda. Ou ela vai fazer isso, ou ela vai fazer isso. São os dois casos. Ou ela vai ser crescente ou decrescente. São as únicas situações, tá? Bom, então a primeira observação era essa, que o gráfico nunca corta o eixo X, ok? Que é o eixo horizontal. Segunda observação, o gráfico corta o eixo vertical no ponto 0 e 1. Ele vai passar no ponto 0 e 1. Por que que ele passa no ponto 0 e 1? Porque a nossa função é dada por a elevado a x. Então, se x for 0, todo número elevado a 0 dá quanto, galera? Dá 1. Então, ele vai interceptar no 0 e no 1. Ok? Isso sempre vai acontecer, porque a nossa função ela é definida dessa forma. Ok? Terceira observação, os valores de y são sempre positivos, porque potência de base positiva, o conjunto imagem é aquilo que eu falei,
Porque como a base ela é positiva, nunca eu vou ter uma resposta negativa. Para ter uma resposta negativa, minha base tinha que ser negativa. Como a função exponencial não admite número negativo, base negativa, então nunca eu vou ter valores negativos para a função, só valores positivos. Por isso que é sempre positivos. Bom, galera, vamos entender os tipos de funções que nós temos. Nós temos dois tipos de função. A nossa função ela pode ser com A maior que 1, e quando ela for o A maior que 1, a nossa função vai ser crescente. Tá? Toda vez que eu tenho um A maior que 1, eu tenho uma função crescente. E posso ter um A entre 0 e 1. Se A está entre 0 e 1, a nossa função vai ser decrescente. Então eu tenho dois tipos de função. Ou ela é crescente ou ela é decrescente. O que classifica, o que determina a função ser crescente ou decrescente? É o valor do A. É o valor do A. Tá? A é a base da função. Então eu tenho que f de x é igual a elevado a x. Vai depender desse cara aqui. Se ele for maior que 1, a minha função ela é crescente. Se ele for menor que 1, a minha função é decrescente. Galera, graficamente fica assim. Eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Se a função for crescente, o meu gráfico vai ser desse tipo, ó. Ele vai ser desse tipo aqui, ó. Vai ser nesse sentido. Por que crescente? O x não aumenta para a direita? Conforme vai aumentando o valor de x, a função vai crescendo. Ó. Observe que quanto maior o valor de x, mais para cima a função está. Por isso que ela é crescente. Já esse caso aqui, que é a função decrescente, olha só o que acontece. Aqui está o x, a função vai vir aqui, ó. O que acontece com o valor de x? Conforme vai aumentando o valor de x, ó, eu vou indo para a direita, aumentando o valor de x, a função vai diminuindo, ela vai tender a zero. Não vai ser zero, mas ela tende a zero. Tá? Então ela vai diminuindo. Ok? Então o gráfico de uma função decrescente é nesse sentido. O gráfico da função crescente é esse sentido aqui. Ok? Bom. Então, já vimos aqui os dois tipos de função, crescente ou decrescente. Olha só esse exemplo aqui. Seja a função f de x igual a a elevado a x, é correto afirmar que... Bom, se eu tenho essa função, o que eu posso afirmar? É o conceito de função que a gente acabou de estudar, galera. Eu posso dizer que essa função é crescente se x for maior que zero? Veja bem, galera, x é o expoente. Nós já vimos que eu posso dar qualquer valor para x, positivo ou negativo. X é um número real, pode ser qualquer valor. E não é ele que influencia na função ser crescente ou não. O que determina uma função ser crescente? É o a ser maior que 1. Então, na letra B, então a letra A está descartada. Letra B, ela é crescente se A for maior que 0? Toma cuidado. Não é A maior que 0 que faz ser a função crescente. A tem que ser maior que 1. Porque o A pode ser maior que 0 e menor que 1. Aí a função não vai ser crescente. Vai ser decrescente. Então, não é a letra B. Letra C, ela é crescente se A for maior que 1, isso é verdadeiro. Se A for maior que 1, a função vai ser crescente. Então, a resposta aqui, letra A. Aqui ele diz que é decrescente se A for diferente de 1. Não é verdade. Por quê? Porque o A pode ser 2, que é diferente de 1, e aí, nesse caso, ela não é decrescente, ela é crescente. E ela é decrescente se x estiver entre 0 e 1. Não é verdade, não é o x que tem que estar entre 0 e 1. Quem tem que estar entre 0 e 1 é o A. Então, por isso, a letra E não é correta. Então, resposta correta, letra C. Tranquilinho? Vamos ver um outro exemplo aqui. Isso aqui caiu na Universidade Federal de Mato Grosso. A figura mostra um esboço do gráfico da função real da variável real f de x igual a x mais b
com A e B reais. A maior que 0 e A diferente de 1. Calcule A ao cubo mais B ao cubo. Bom, ele deu essa função, tá? É uma função exponencial, porque eu tenho um expoente aqui. E ele pede para nós determinarmos o valor de A ao cubo mais B ao cubo. E ele diz que esse gráfico é o gráfico que representa essa função ali, AX mais B. Bom, galera, para nós resolvermos isso, eu preciso saber quanto que vale A, eu preciso saber quanto que vale B. Se eu não souber A e não souber B, não tem como achar essa resposta, tá? Então, vamos em busca de A e B. Bom, observando o seguinte, está aqui o gráfico. O gráfico passa exatamente no ponto 2 aqui. O gráfico corta o eixo Y exatamente no ponto 2. Nesse ponto 2, o valor de x é 0. Então, veja bem, eu tenho que a função é f de x igual a ax mais b. Essa foi a função que foi dada. Se aqui a função vale 2, e o x nesse ponto é 0, então eu tenho a elevado a 0 mais b. A elevado a 0 vale quanto, gente? A elevado a 0 vale 1. Então eu tenho 2 igual a 1 mais b. Passando esse 1 para cá, eu tenho 2 menos 1 igual a b. E 2 menos 1 dá quanto? 2 menos 1 dá 1. Conclusão, b vale 1. Ok? A função que foi dada, deixa eu só pegar a função aqui. A função ax mais b, tá certo. Ok, vamos voltar aqui. A função que nós temos, gente, a função ela é do tipo a elevado a x. A função é do tipo a elevado a x. Portanto, se ele está passando exatamente nesse ponto aqui, o que nós temos nesse ponto aqui? Nesse ponto é o ponto exatamente onde o valor da função é 2. Agora, para que essa função seja igual a 2, para que ela seja igual a 2, o valor que nós temos para b vai ser a elevado a 0 mais b, a elevado a 0 é 1, então eu tenho 2 igual a 1 mais b, ok? Conclusão, b igual a 1. Achei o valor de b. Bom, agora vamos calcular para 1 e 4. Olha só, se x é 1, quanto que deu a função? Não foi 4? Isso quer dizer que f de x é igual a 4 se x for igual a 1. Para esse valor x1, a função deu 4. O que eu vou fazer? Substituir de novo. F de x é igual a a elevado a x mais b. Bom, gente, mais b nós já calculamos. A gente sabe que b vale 1. F de x é 4. A elevado a x mais... Só que x vale quanto? X vale 1. Então vai ficar a elevado a 1 mais b, onde b vale 1. Passando 1 para cá, eu tenho 4 menos 1 é igual a A. A elevado a 1 é A mesmo, ok? Quanto que é 4 menos 1? 3. Então, eu tenho aqui que A é igual a 3. Pronto, galera. Achei o valor de A, achei o valor de B. O exercício não pediu para nós encontrarmos o valor de A ao cubo mais B ao cubo. Não era isso que ele pedia? Então, o A é 3. O B é 1, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 27, 1 ao cubo é 1, 27 mais 1, 28. Então, está aqui a resposta dessa questão aí, 28. Tranquilo?
Observe que nós precisamos apoiar no gráfico para substituir na função e só assim encontrarmos a resposta aí desse exercício, ok? Olha só um outro exemplo. O gráfico abaixo representa a fórmula dt igual a k que multiplica e elevado a menos 0,4t, usada para determinar o T de miligramas de um remédio na corrente sanguínea de um indivíduo T horas depois de lhe ter sido administrado o medicamento. Pede-se para determinar o valor de K e pede-se para dizer se a função é decrescente ou crescente e justificarmos. E aí foi dado o gráfico. Galera, o que nós vamos fazer aqui? Bom, essa fórmula representa o quê? A quantidade de miligramas na corrente sanguínea de uma determinada pessoa. E é dada por essa relação aqui. Observe que é uma equação do tipo exponencial e eu tenho uma constante aqui, K, que inclusive é a primeira coisa que o exercício perguntou. Ok? Qual é o valor dessa constante? T horas depois de lhe ter administrado um medicamento. Vamos lá, respondendo a letra A. Está aqui a equação, na qual vai servir de apoio para nós respondermos. E ele quer saber o valor de K. Vou pegar o gráfico, está aqui o gráfico. Observe o seguinte, gente. Eu nem preciso fazer cálculo para dar essa resposta. Por que eu não preciso fazer cálculo? Porque no momento que ele toma o remédio, no instante zero, o remédio só vai fazer efeito depois de uma certa quantidade de horas, tá? Depois de uma certa quantidade de horas. Então, no instante que ele toma o remédio, o T vale zero. Então, é só observar o gráfico. Acompanha comigo aqui o gráfico. Quando o T, que seria aqui o eixo horizontal, é o tempo, quando o T é zero, a função vale quanto, gente? A função vale 5. Então, eu tenho o seguinte, tá? Observando o gráfico, para t0 eu tenho dt igual a 5. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho que d de t é igual a k vezes e elevado a menos 0,4 vezes t. Esse cara aqui, para tempo zero, vale 5. Igual a K, que multiplica E elevado a menos 0,4 vezes zero. Porque agora eu estou observando no tempo zero. Isso aqui vezes zero é zero. E qualquer valor elevado a zero é igual a quanto, gente? 1. Então eu tenho que 5 é igual a K vezes 1. Portanto, K é igual a 5. Qual é o valor da constante que o exercício está pedindo? 5. Tranquilo? Belezinha, né? Agora, letra B. Ele deu a função e ele pede o quê? A função é crescente ou decrescente? Justifique. Galera, veja bem. Nós podemos analisar a função sendo crescente ou decrescente quando ele informa valores. Tá? Nesse caso, não foi informado valores. Só pela função não dá para determinar, porque eu não sei os valores. Bom, tranquilo, não sei os valores. Agora, mas eu tenho o gráfico. E pelo gráfico dá para analisar também se a função é crescente ou decrescente. Quando que uma função é crescente? Quando, aumentando os valores que eu atribuo à variável, a função também aumenta. Quando que a função é decrescente? Quando, aumentando os valores da variável, a função diminui, o contrário. Então, vamos analisar aqui o seguinte. A função t é essa aqui. Aqui é a função t. E o t vai aumentando para a direita. É como se o eixo x, ele está aumentando para a direita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai aumentando. O que acontece quando o valor de t vai aumentando? A função aumenta ou diminui? O que está acontecendo aqui, galera? Ela não está ficando cada vez menor para
quanto maior o valor de t, mais próximo de zero a função vai chegando. Então, qual é a conclusão que nós tiramos aqui, galera? A conclusão é o seguinte: o valor de t igual a zero é maior que o valor após t horas. Ou seja, conforme vai passando o tempo, a função está diminuindo. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a função é decrescente, porque aumentando o tempo, diminui o efeito do medicamento, o que é óbvio isso acontecer. Se você toma um remédio para dor de cabeça, esse remédio ele vai ter um momento de pico de efeito, que vai tirar a sua dor de cabeça, e se o problema não for sanado, essa dor de cabeça vai voltar novamente, porque o efeito do remédio vai passando. Você fez uma cirurgia, alguma coisa, tomou uma anestesia ou um medicamento, com o passar do tempo, essa anestesia vai passar, vai acabar e você vai voltar a sentir dor, a não ser que você tome outro medicamento. Por isso, a prescrição de um remédio para tirar dor é dada de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Porque já foi feito um estudo do tempo que esse medicamento demora no seu organismo, fazendo efeito. Após esse período, ele já não vai mais fazer efeito, você vai passar a sentir dor. Então, tem que tomar o medicamento novamente. Tá? Então, é mais ou menos com base numa função exponencial, né, que é feito esse cálculo aí, de quanto em quanto tempo tem que se tomar um determinado medicamento. Então, esse aqui é um exemplo que faz essa associação aí. Tranquilo? Portanto, resposta, função decrescente. Tranquilo, galera? Bom, chegamos ao final da nossa aulinha. Galera, foi um prazer estar aqui com você. Reveja a nossa aula, tente fazer o exercício compreendendo cada detalhe, cada dica que a gente deu. Refaça os nossos testes, lá tem vários testes no nosso banco de questões. Façam esses testes, galera. Estudem muito, porque esse assunto é pertinente ao Enem. Galera, bom estudo, fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no coração e bom estudo. Tchau, galera. Gostaram da aula de matemática? Então vai lá, clique, curta e compartilhe.